Vamos aqui resolver um exercício de contagens. Antes de começarmos, só relembrar para não esquecer subscrever o canal. Podes também visitar o site para encontrar mais exercícios, mais recursos para o teu estudo e, se precisares, podes ainda inscrever-te para explicações de matemática. Ok, então, em relação ao exercício em concreto, temos 9 cartões, temos 4 cartões com o algarismo 1, temos 4 com o algarismo 2 e um cartão com o algarismo 6. Vamos dispor estes cartões lado a lado e vamos formar um número de 9 algarismos. Queremos saber quantos números ímpares diferentes é que se pode obter. Bom, uma ideia para começar, normalmente, é tentar escrever alguns casos para perceber o que é que realmente queremos contar. Podemos colocar aqui uns tracinhos para cada algarismo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Queremos que os números sejam ímpares e, portanto, com o que temos aqui à disposição, temos os algarismos 1, 2 e 6. Apenas o 1 será ímpar e, portanto, vamos colocá-lo aqui no algarismo das unidades. Fica aqui já fixo. E desta forma garantimos que este número vai ser ímpar. Ok? O que é que temos mais? Temos agora que distribuir os outros cartões. Eu vou, por exemplo, colocar aqui, os uns restantes, que são 3. Vou pôr um aqui, outro aqui e outro aqui. E agora vamos distribuir os dois, que são 4, e, portanto, podemos colocá-los, por exemplo, assim. E, finalmente, o 6. Pronto. Este seria um caso possível, não é? Agora, aos poucos temos de ir percebendo. Então, por exemplo, se eu trocar a posição aqui entre alguns algarismos, o que é que acontece? É preciso contar, não é? Por exemplo, obviamente que se trocar estes dois já vai dar casos diferentes, não é? Mas temos aqui elementos repetidos. E, portanto, por exemplo, se eu trocar estes dois uns, continua a ser o mesmo caso. Logo, eu não quero contar isso. Então, vamos usar dois processos para resolver. Primeiro, um processo para quem não aprendeu ainda a utilizar, por exemplo, as combinações ou os arranjos. E depois vamos resolvê-lo já com essas ferramentas do cálculo combinatório. Então, no primeiro processo, vamos pensar da seguinte forma. Vamos imaginar primeiro que trocamos todos os elementos para além deste 1. Portanto, vamos primeiro fixar o 1, ok? O que significa que nos sobram 8 elementos e vamos pô-los a trocar entre si. Ok? Como é que fazemos isto? 8 elementos em 8 posições, nós conseguimos contabilizar isso com 8 fatorial, que corresponde a quê? Corresponde a, para a primeira posição eu poderia pôr 8 algarismos, a seguir já colocaria 7 e 6 e 5 e assim sucessivamente. Ok? Pronto, eu estou a ignorar agora o que é que cada algarismo tem. Eu estou a assumir que são todos diferentes, que não é o caso, mas para este processo, nós podemos pensar assim primeiro. Então, pusemos os 8 algarismos todos a trocar entre si, mas contámos a mais. Contámos as trocas, por exemplo, entre os uns, e nós não queremos que isso aconteça. Agora, vamos fazer uma espécie de compensação do que contámos a mais. E isso faz dividindo por, neste caso, os uns eram 3, então vamos dividir por 3 fatorial. Isto resulta do facto de termos aqui 3 elementos repetidos. Depois fazemos a mesma coisa com os dois. Neste caso são 4 e, portanto, vamos aqui dividir também, mas por 4 fatorial. Ok? O 6 é só um elemento, portanto não há nada aqui a compensar. Fazendo as contas, temos então, até podemos desenvolver isto de maneira a simplificar. Claro que podemos fazer diretamente na calculadora, mas eu vou só aqui até para treinarmos um bocadinho as simplificações. Podemos parar este em 4 fatorial, portanto isto é o mesmo que ter 8 fatorial. E agora vamos usar aquele 4 fatorial, se calhar desenvolvemos aqui também o 3, fazemos 3 vezes 2, para depois cortar ali com o 6 em cima. Ok? Então podemos agora cortar estes dois, podemos cortar o 6 com o 3 e o 2, e fazendo as contas ao que sobrou, vamos ter então os 200 e
80. Pronto, está feito. É um processo simples, isto corresponderia à resposta C. Portanto, a ideia é, contamos, considerando que eles são todos diferentes, estamos aqui só a trabalhar com estes 8, fixamos o 1, mas depois temos que fazer aquela compensação aqui em baixo. Okay? Compensar. Dividindo de acordo com o número de repetidos que tínhamos neste conjunto de cartões. Segundo processo. Agora, podemos fazer isto de outra forma. Vamos na mesma marcar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vamos fixar o 1 no final. Agora o que vamos fazer é o quê? Vamos distribuir elementos nas posições livres, que são 8. Temos 8 posições disponíveis à partida. Onde vamos, por exemplo, começar por arrumar os 1s. Não é? Então temos 8 posições para 3 cartões 1. Okay? Que são iguais. Portanto, eu estou a distribuir elementos iguais num determinado número de posições. Então, vou utilizar uma ferramenta de contagem do cálculo combinatório que me permite fazer isso. Neste caso, terão de ser as combinações. Portanto, combinações, vou a 8 posições selecionar 3 para colocar os 1s. Por exemplo, posso pôr aqui, aqui e aqui. Ok? Neste caso, tem mesmo de ser combinações porque são elementos iguais. Caso fossem diferentes, iríamos usar os arranjos simples. Agora, que já estão distribuídos os 1s, vamos arrumar os 2, que são 4 elementos iguais, e neste momento temos quantas posições disponíveis? 1, 2, 3, 4, 5. Então temos 5 posições para 4 cartões, que são os 2. E também são todos iguais. E, portanto, vamos novamente usar as combinações. Então, o que fazemos é, para os casos que já tínhamos antes, não podemos esquecer isso, agora, para cada uma dessas possibilidades, vamos ter combinações de 5, neste caso 4 a 4, que corresponde à distribuição dos elementos 2. Portanto, podíamos pôr aqui um 2, aqui outro e aqui outro. Finalmente, a posição do 6 fica determinada, portanto o 6 já não tem liberdade nenhuma. Ok? Fazendo aqui as contas, se quisermos marcar aqui vezes 1 só para referenciar que estamos a arrumar o 6 e que não há nenhuma liberdade, mas não era necessário, de qualquer forma, vamos obter na mesma 280 e, portanto, a resposta C. Ok? E está feito. Agora é continuar a praticar e praticar, ok? Dá o teu máximo.